na Bíblia confiar, nela o seu querer buscar. E aí pessoal, beleza? Então nós viemos aqui com o capítulo 1 de João. Nós vamos tentar explicar para vocês aquilo que o texto diz. São muitas coisas, nós vamos pincelar cada tópico e explicar aqueles fundamentais para que a gente possa evoluir para o capítulo 2, ok? Vou começar com 1 João, Capítulo 1. No princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada o que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, o que a gente pode tirar sobre isso aqui, do 1 ao 4, é sobre a soberania de Deus. Na criação, ele já existia. Ele é eterno, Deus é eterno, poderoso, tem controle sobre todo o universo. Como ele diz, que sem ele, nada o que existe, existiria. Então, digamos, dar um exemplo, 1 milhão de anos, 100 anos de 1 milhão de anos, o que nós temos? Já não temos mais 1 milhão de anos. Agora, tu tira 1 milhão de anos da eternidade, tu continua com a eternidade. Meio óbvio, não é? Jesus era antes, Jesus vai ser daqui pra frente, porque ele é a eternidade. Jesus não está no nosso espaço e tempo. E isso nos mostra o quão poderoso ele é. Então isso quer dizer que nada é criado sem ele, porque tudo foi decisão dele criar tudo que existe. Nada o que existe hoje existiria se ele não quisesse. Deus sempre existiu, antes, hoje e amanhã. E nós vemos a soberania dele, como ele criou essas coisas, como no controle está do universo, que ele conhece tudo. Então, digamos assim, que pensamos no tubarão que está no meio do oceano e na bactéria que está dentro lá, na parasita que está dentro do tubarão. Ele conhece a bactéria lá, que está dentro do tubarão, porque ele é o criador do universo, ele conhece tudo, toda essa criação, ele é soberano sobre tudo, que ele é onisciente, ele é onipotente e onipresente. Onisciente porque ele sabe de todas as coisas, onipotente porque ele é todo poderoso sobre todas as coisas, e onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, nossa, como isso? Ele é Deus. Às vezes tem coisas que fogem do nosso entendimento, porque pensamos assim, Deus, nosso Criador, nos criou pessoas pensantes, com mentes finito, e somos muito inteligentes. Agora pensa o nosso Criador Deus, mente infinita. Nós nunca poderíamos pensar, imaginar quão inteligente Deus é, porque nós, com a nossa mente finita, não podemos pensar com a mente infinita de Deus. A mente infinita de Deus não cabe dentro da nossa mente. Então, de fato, o que justifica nós cremos em Cristo é a fé. Nunca vamos conseguir compreender de fato todas as patentes de Deus, mas aquilo que ele deixou escrito para nós conseguimos compreender. Dentro disso, o livro de João nos traz ali vários tópicos. Esses tópicos estão bem claros ali do versículo 1 ao 4, sobre a soberania de Deus, tudo isso que o Leandro falou. Mas do versículo 5 ali está escrito o seguinte também: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Aqui João está relatando o exemplo sobre Cristo ser a luz que ilumina as trevas. Por que Cristo veio até aqui? Lembra na introdução que nós comentamos? Cristo veio porque o homem é mau, o homem é pecador, e Cristo é a luz, Cristo é Senhor. Então ele veio trazendo a luz para o seu povo. Mais para frente nós vamos ver sobre eleição, sobre os eleitos. Então ele veio trazer luz sobre aqueles que estavam condenados, aqueles que iriam para o inferno. E a palavra mesmo retrata que não tem como as trevas resplandecerem sobre a luz, nunca vencerão. A luz de Cristo veio então para transformar, para iluminar e para salvar a sua igreja, aqueles que crerem. Então é muito importante nós nos atermos a isso, que não há como nada ir contra Cristo, se opor aos planos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos e sempre vão se cumprir, com todos os atributos que Leandro trouxe, sobre a perfeição dele. Com isso nós vamos ler ali no versículo 10 de João, que fala assim, vão acompanhando aí: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então aqui tá dizendo que o mundo foi feito por Cristo, que Cristo é Deus, Cristo estava lá na sua eternidade, e o mundo não o reconheceu. Nesse período aqui, a sua igreja, não os judeus, que eram o povo de Cristo, de Deus naquele momento, não o reconheceu, não sabia quem ele era, o negava. E depois, no decorrer do livro, nós vamos ver que ele veio para todos os povos, no sentido de todas as tribos, todas as nações. Veio, no versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está explicando agora. Versículo 12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, os que creem no seu nome. Então aqui quebra alguns paradigmas. Muitas pessoas compreendem e creem que são filhos de Deus e que são abençoadas e que serão salvas pelas suas boas obras. Mas o que nós lemos aqui, que Cristo veio para ser luz na vida da sua igreja, transformando a vida da sua igreja, transformando a mente da sua igreja. Logo, para nós sermos filhos de Cristo, nós temos que estar de acordo com a educação dele, nós temos que estar parecido com Cristo. Então, se nós estamos parecidos com Cristo, falando como Cristo falou e tentando agir como Cristo agiu, logo somos filhos, estamos debaixo dessa educação, debaixo dessa verdade. E se vivemos de acordo com a nossa própria lei, do que achamos que é bom e ruim, não estamos na verdade, estamos então na nossa mentira e na nossa verdade, que não é a verdade que salva. A verdade que salva é a de Cristo. Então, para falarmos que somos filhos de Cristo, temos que amá-lo, temos que crer, temos que ter a luz que veio ao mundo para iluminar o nosso coração. Beleza? Isso aqui é muito importante, tá? Porque muitas pessoas que eu converso falam, eu também sou filho de Deus. Ser filho de Deus tem alguns critérios aqui que precisamos passar. Né? Que critério é? É o critério sobre a luz que vem, ilumina e transforma a nossa mente. 13 aqui, ó. Aos quais não... isso aqui é muito importante. A todos quantos receberam, tá no versículo. Todos quantos receberam. Então eu recebo Cristo, entra na minha casa, vem aqui, abre a porta, eu te aceito, eu te reconheço como Deus. Então estou recebendo o Senhor. Isso agora no versículo 13 quebra esse paradigma. Fala assim, ó, o 13. Os quais não nasceram do sangue. Os quais não nasceram do sangue. Como assim não nasceram do sangue? Eles não são filhos de pessoas importantes. Essas pessoas que receberam Cristo, elas não receberam porque são filhos de alguém importante, ou filho de um crente, ou filho de um pastor, ou filho não recebeu por isso. Tá? Então não foi por hereditário, ok? Não foi por isso. Nem da vontade da carne, ou seja, tu pode fazer o que quiser, tu pode andar de joelho daqui até 10 quilômetros de joelho e tu não vai se tornar filho de Cristo. Pode fazer, andar a vida mais correta possível, fazer as melhores ações, as boas ações, e tu ainda não vai ser filho de Cristo. Tu ainda não vai ser salvo, ok? Então tudo que tu faz com a carne achando que tu vai te tornar, não vai ser. Nem da vontade do homem, ou seja, vontade de outro querer te reconhecer como filho de Cristo ou como servo, também não vai adiantar, tá bom? Mas agora vem o segredo. O segredo é esse aqui. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Então tu é nascido da vontade de Deus. Deus vem com a sua luz e completa a boa obra em ti, ok? Então, que venhamos pensar nisso. Que de fato somos filhos, porque Cristo veio com a luz, que as trevas não resplandecem mais, e de acordo com a vontade dele, ele nos torna filho. Como que ele nos torna filho? Quando nós somos parecidos com ele, sujeitos à verdade dele, educados na verdade dele, vivendo a verdade dele, crendo na verdade. Então que esses paradigmas possam ser quebrados. Vamos agora ler o 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que a gente pode tirar aqui desse versículo aqui? É que Jesus é Deus encarnado. Ele é o homem e Deus, aquele que viveu entre nós. Ele abriu mão da sua glória. Por que ele abriu mão da sua glória? Porque foi da vontade de Deus que ele abrisse mão, e Jesus viesse e abrisse mão da sua glória para poder nos lavar do pecado. O único homem santo e irrepreensível que viveu entre nós e que pode nos livrar do peso do nosso pecado, porque nós, pelas nossas forças, pela nossa vontade, a gente nunca ia conseguir pagar. E nada que a gente faça aqui nessa terra vai pagar o que Jesus fez. Eu vou ser bom para tentar pagar. Nada que a gente vai fazer nessa terra vai pagar o preço que Jesus pagou lá, porque ele foi o único, repetindo, ele foi o único homem santo e irrepreensível, sem pecado, o único que não cometeu pecado, o único que cumpriu toda a lei. Perfeito homem, perfeito Deus, homem e Deus. Dentro disso que o Leandro trouxe, é importante a gente lembrar, por ele ser perfeito, o sacrifício dele na cruz é suficiente para nós. Os animais eram sacrificados antigamente, mas os animais não eram perfeitos, então a Bíblia relata como Cordeiro perfeito, Cordeiro Santo, que é Cristo. A sua perfeição foi suficiente na cruz por nós, por ele ser Deus, quem nunca pecou, nem pensou em pecar. Importante dizer também que ele é Deus, ele saiu do seu trono de Deus como filho e veio até a terra. Então, na terra, encarnado como Cristo, ele foi cuspido, ele foi maltratado, chicoteado, humilhado, né, pelas pessoas, e as pessoas não sabiam quem estava ali, não faziam a menor ideia de quem estava ali na frente dele. Isso aconteceu há 2019 anos atrás. Ele viveu 2019 anos atrás, e pensem bem assim. Seria muito fácil acreditar em Deus
se ele vivesse 2019 anos e estivesse aqui conosco. Nós vamos continuar a história. Esses aspectos que nós trazemos são aspectos mais técnicos sobre quem Cristo é. Como o capítulo agora o capítulo começa a desenrolar a história de Cristo. Então ele nos apresenta Cristo, mostra quem ele é, o que ele veio fazer. Então aqui no decorrer do texto, começamos o testemunho de João Batista. João Batista não é o João que escreveu o livro. O João que escreveu o livro é o discípulo. João Batista foi o último profeta, aquele que anunciou Cristo, aquele que veio pregar para as pessoas que o Messias estava. Então quando ele começou a anunciar e batizar pessoas, foi onde Cristo apareceu, onde Cristo foi lá e se batizou, né? Cristo foi sobre as águas. Cristo cumpriu o que a igreja hoje deve cumprir, tanto o batismo, não o batismo de criança, mas o batismo com entendimento, batismo com arrependimento, batismo sabendo quem Cristo é e sabendo o homem mau que nós somos, os homens maus que nós somos. Quando nós falamos homem, é a humanidade em geral, não só homem e mulher, todo mundo, beleza? Criança é má, por incrível que pareça. Precisamos de Cristo para então nos tornarmos justificados. Então João Batista aqui foi um profeta que ele era primo de Cristo, uma diferença de uns 6 meses, 1 ano de idade mais ou menos, e ele veio anunciar e preparar o caminho. Então ele estava anunciando para os povos quem Cristo era, estava anunciando que o Messias estava chegando, o reino do céu estava chegando, e ele anunciou para todo mundo ali, ok? Batizando então, e teve aquela famosa frase, né, sobre o arrependei-vos, raça de víbora. Ele chamava a galera de raça de víbora. Se é pesado nós aqui falarmos que nós somos maus e pecadores, ele apontava dele e chamava de raça de víbora. Mais forte ainda, né? 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu o vi e testifico, este é o Filho de Deus. Aqui vemos que o batismo do Espírito Santo seria a renovação de mente, a renovação, a transformação, quando Deus coloca aquela semente no teu coração, que a partir do momento que o pecado começa a te constranger, as coisas que tu fazia, o velho homem, abandona o velho homem, e a partir do momento que Jesus te toca, tu te renova, começa a ter uma transformação de mente. Tu já não pensa mais as coisas que tu pensava antes. Tem uma transformação no teu coração, verdadeiramente, que Deus coloca essa vontade. Essa vontade não vem de nós, vem de Deus. Seríamos incapazes, totalmente incapazes, impossível a gente entender Deus sem que Deus colocasse essa vontade no nosso coração, porque o nosso coração é totalmente corrupto, inclinado ao pecado, como se a gente estivesse numa estrada dirigindo um carro e esse caminho nos levasse a Deus. A gente só conseguiria seguir nesse caminho se Deus estivesse puxando nós para dentro da estrada, porque nós estamos ali, nosso coração, a nossa carne está ali, puxando para sair da estrada. A gente não quer, a gente é totalmente incapaz de seguir aquele caminho, mas Deus está ali puxando a direção, endireitando o carro. Não, esse é o caminho, nos alinhando com a vontade dele, né? Isso que seria com o Espírito Santo, né? O que seria o Espírito Santo? A renovação de vida, né? A transformação. É a partir do momento que Deus toca no nosso coração e nos mostra, nos constrange com o nosso pecado, né? Porque Ele é a luz. E quando a luz chega, os nossos pecados que estão obscuros, eles vêm à tona com a luz. Eles são revelados diante da luz. Porque a luz resplandece sobre as trevas. As trevas não podem prevalecer sobre a luz. Então isso que seria o batismo com o Espírito Santo, né? Essa renovação que Deus traz para nós. Então, seguindo a história ali, a história onde Cristo agora começa, depois do batismo ali, do Espírito Santo, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois disso tudo, Cristo começa a andar, começa a acolher, começa a chamar os seus discípulos, né, que seriam os seus apóstolos depois, e alguns seriam os discípulos. Ele começa a andar pela cidade, onde então João Batista, esse que nós estamos conversando, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo e tal, de novo, mais ou menos isso, eu fico imaginando. Dentro da história ali que está entre o versículo 35 e o versículo 42, a gente está agora, tá? Dentro disso, João Batista libera os seus discípulos e aponta os seus discípulos para Cristo. Logo, esses discípulos começam a seguir Cristo. E aí, então, começam a andar com Cristo. Nessa caminhada ali, Cristo fala sobre quem Ele é, sobre o reino. Alguns ficam impactados e abrangem para os seus parentes e tudo mais. E acabam falando também do nome do Senhor. Daí no 36 vimos ali, né, novamente, João Batista apontando para Cristo, né? Que ali quando
ele fala ali, quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ele já tira de novo, mais uma vez, tira a glória dele e aponta de novo para Cristo. O que seria o João Batista aqui? Seria João novamente como se fosse uma placa na beira da estrada, Cristo. Entre. É aqui, não é aqui. Apontando novamente para Cristo. Se desfazendo, tirando toda ali aquela pressão da galera, tipo assim, será que ele é Cristo? Não, eu não sou Cristo, é ali, ó. João Batista era muito famoso no tempo dele, né? Então as pessoas olhavam para João Batista porque ele trazia boas novas. João Batista não queria isso. Nesse momento que João Batista apontava para Cristo e se preocupava que as ovelhas amassem Cristo, né? E ele não queria deixar as ovelhas no cercado dele. Ele queria que as ovelhas lessem a palavra, aprendessem da verdade que era Cristo, e aí fosse então tendo maturidade. A gente vê aqui a maturidade que João Batista teve, né? Porque nós, seres humanos, a gente é muito egocêntrico, né? A gente gosta de ser o centro das atenções, sabe? Massagear o nosso ego. Não, sim, eu sou o cara, eu tô ao trabalho de Cristo, mas não, ele não faz isso. Ele não se vangloria por isso, ele sempre aponta a Cristo. E no 41, a gente vê, digamos assim, o evangelismo puro e simples. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, Cristo. Aqui não teve nenhuma alegoria, não teve nenhuma ferramenta. Ele foi diretamente. Porque ele até não tinha tempo para ficar ali falando. Porque Jesus estava passando, ele foi sucinto. Achamos o Messias. Simples. Vou contar uma história para você sobre o evangelismo. Aqui está trazendo uma forma, como o Leandro falou, bem simples e tranquila de falar sobre o Evangelho, sobre Cristo. É simplesmente, vem que eu vou te mostrar aquilo que eu achei que eu tenho. E hoje nós vamos analisar tanto na TV, como em grande parte das igrejas. As igrejas têm oferecido várias ferramentas para entreter o povo, para talvez tentar falar alguma coisa sobre Cristo, como se Cristo fosse uma esmola ou algo, um coitado a ser aceito a qualquer momento. E como vimos aqui, ele é soberano sobre todas as coisas. Então ele não é lidado como uma atração. Então o que nós vemos hoje? Nós vemos teatro, nós vemos oficina de dança, nós vemos futebol, nós vemos cinema, tudo isso dentro da igreja como forma de alimentar a carne e talvez falar um pouquinho sobre Cristo ali, o que der para falar. E nós vemos que o evangelho aqui, o evangelismo, ele era, achamos o Messias, achamos Cristo, eu vivo Cristo, eu amo Cristo, quer conhecer esse Cristo, vem comigo. Era dessa forma que era o evangelismo. E naquele tempo, né, você deve pensar assim, naquele tempo não tinha pipoca, não tinha cinema, não tinha computador, não tinha filme, não tinha nada, então não se usava. Mas naquele tempo tinha vários outros atrativos, tanto da área esportiva, por exemplo, como competições, na época de Roma lá, competições, corrida, competição a cavalo e tudo mais, até competição de lutas, coisas que chamavam a atenção dos jovens, dos discípulos, daquele povo, e em nenhum momento André usou aqui com Pedro alguma ferramenta dessa para falar de Cristo. Ele simplesmente falou, Pedro, para o que tu está fazendo e vem conhecer a verdade. Então que a gente não venha trocar o centro da atenção, que aqui o centro de toda a história vocês vão ver que é Cristo. Agora então, prosseguimos a nossa leitura. Do versículo 43 ao versículo 51, Cristo Jesus continua andando sobre os povoados ali, sobre a galera, e trazendo os seus discípulos, seus apóstolos, chamando eles. E aqui vemos que Cristo, ele chama então Natanael, além de chamar Natanael, Cristo mostra que conhece bem ele. Então é mais um apóstolo que Cristo chama. Então podemos ver que nesse contexto aqui do capítulo 1, além de nós vermos a soberania de Cristo, temos o pronunciamento do reino de Deus por João Batista, e na continuidade Cristo andando e montando a comitiva ali, né? Que iria viver os 3 anos com ele e veria os milagres e veria as coisas acontecendo. Aqui no 45 vemos novamente um evangelho puro e simples. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. Jesus, é Jesus. Venham. Simples, foi sucinto. Daí no 47, né? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aqui vemos a soberania de Deus. Ele sabe de tudo. Antes mesmo de Filipe chamar Natanael, ele já sabia quem era Natanael. Vemos novamente a soberania de Deus, sobre como ele está no controle de tudo, que nada foge da soberania dele. E antes mesmo de acontecer, ele já sabe que vai acontecer.
Natanael nessa história aqui veio chegando tranquilo, de boa, para ver qual era a situação. Vamos ver se esse cara aí mesmo é o Messias. E aí Natanael, crendo naquela palavra, foi testificar de se ele era ou não. Quando Natanael chegou, antes dele chegar, Cristo já fez só um pouquinho. Quem é esse cara aqui que é íntegro, de coração puro? Quem é esse cara que não é falso? Então o Cristo já sabia, Natanael, poxa, como assim, cara? E ali no 50, né, Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores que essa. O que Jesus está falando aqui? Jesus já está apontando para os outros milagres que há de vir, como a transformação de água em vinho, a cura do oficial e o seu maior milagre, que está apontando, que aqui vai apontar mais para o seu maior milagre, que é a sua ressurreição. Então, dentro disso, conseguimos explicar um pouco do que aconteceu no capítulo 1. Espero que agora vocês leiam o capítulo 2 para que essa semana vocês possam refletir e durante o final da semana aí nós vamos poder também postar o vídeo e explicar para vocês. Beleza? Esperamos que vocês tenham gostado, né? A gente está fazendo esse vídeo aqui com o intuito da gente estudar junto, não que a gente é um entendedor da palavra, a gente está aqui para aprender junto. A gente quer tá aprendendo junto com vocês, a gente quer trilhar esse caminho junto com vocês.